Vou começar pelos negativos, tá? No jogo passado, o Bahia contra o Londrina acabou levando um gol ali no final, em que a gente crucificou dois atletas, tanto o Patrick quanto o Danilo, por conta daquele gol. Mas a gente atribuiu uma culpa maior a Patrick. Ele foi escolhido o pior em campo naquele momento por conta do gol sofrido. E o gol sofrido de hoje não vai ter como salvar Danilo, não. Danilo falhou demais, assim, no lance do gol, uma bola na pequena área, na mão dele. Ele poderia ter feito a defesa e não conseguiu, saiu mal do gol. Não sei até se ele tá com alguma insegurança ali por conta da falha no último jogo, mas o gol vai muito para conta dele hoje. E já antecipo, assim, que é o meu pior em campo, Danilo Fernandes hoje. Até porque o Vasco ofereceu poucos riscos, né? E o lance do gol acaba sendo um dos poucos momentos, assim, de destaque do Vasco. Eu até ia trazer um número aqui, eu acabei não trazendo. O Vasco não chutou nenhuma bola gol no alvo hoje, tá? Tipo, foram 4 tentativas, nenhuma foi no gol. O gol do Vasco foi contra. Então, não entra como chute a gol no alvo do Vasco. Então, por conta disso, o pior em campo para mim hoje vai para Danilo, mas eu acho que dá para citar também Massinho. Lula já falou bem, Massinho não fez uma boa partida hoje, especialmente no primeiro tempo. O próprio Goulart, apesar do gol, também não conseguiu fazer uma boa partida. Foi substituído no segundo. E Daniel, acho que dá para dividir a partida de Daniel em duas. Primeiro tempo abaixo de Daniel, talvez ali pela formação. Daniel dos últimos jogos, né? O primeiro tempo dele, né? Abaixo. Perfeito, exatamente. Mas no segundo tempo eu acho que ele conseguiu ir muito bem. Eu colocaria o Daniel do primeiro tempo entre os piores, o Daniel do segundo entre os melhores hoje, facilmente. Então, vou tirar ele assim dessa lista assim, de piores hoje, por conta do segundo tempo. Então, fazendo um trio aí, seria Danilo Fernandes, Marcinho e Goulart, mas Danilo será o pior hoje. E aí, Lula, você? O que é que você diz aí? Não, tá tranquilo, vai na sua. É porque eu tava com o microfone silenciado. O pior para mim, tranquilamente, Danilo Fernandes, tá? Inclusive hoje, a única vaia na Fonte Nova foi para ele. Primeiro da torcida do Vasco para ele, por causa de uma declaração que ele deu no jogo de ida, né, em São Januário, após o jogo. Ele disse que o Vasco estava fazendo aquela festa toda porque tinha vencido o líder, né? E a torcida do Vasco não gostou muito da declaração dele. Deu até uma provocada desnecessária até, né? Mas já passou. Foi bem desnecessário. Eu acho que ele estava mexido com a derrota em si, né? E acabou transferindo aquilo para a torcida. E depois da falha, a torcida do Bahia chegou a vaiar ele 2 vezes, tá? Em bolas recuadas para trás, a torcida do Bahia vaiou ele 2 vezes, assim. Não foi o estádio todo, não foi algo generalizado, mas deu para pegar, no fundo, vaias a Danilo Fernandes. Ele foi o pior hoje porque ele foi quem garantiu o susto do Bahia, né? O susto do Bahia foi o gol contra de Goulart, que foi uma falha de Danilo Fernandes, né? Ele foi o ponto abaixo do Bahia hoje. Em segundo eu vou de Marcinho, mais pelo primeiro tempo do que pelo segundo, tá? Eu achei que o segundo dele foi até razoável. Não chegou a ser bom, mas foi razoável. O primeiro foi muito ruim, tá? O primeiro tempo de Marcinho foi péssimo. O segundo não. O segundo eu achei razoável. Ok. Não foi bom, mas ok. Deixa eu ver. Em terceiro lugar, eu não queria colocar Goulart. O Goulart foi mal, mas o gol dele garantiu a vitória do Bahia hoje, né? Mas lembrando, você não é obrigado a colocar porque ele fez o gol. Foi um gol importante. Foi um gol importante, mas o jogo foi abaixo, tá? Foi abaixo. Mesmo no primeiro tempo, quando o Bahia basicamente só o Bahia jogou em campo, né?
durante o primeiro tempo todo. O jogo quase todo, basicamente. Mas no primeiro tempo foi 70% a 30% de posse de bola, tá? E quase todo o jogo no campo de ataque do Bahia. Goulart foi mal durante o primeiro tempo, e o gol meio que tentou apagar isso, tá? Com o gol, mas ele foi mal. Eu vou botar Goulart em terceiro. Já pulo já para os melhores? Pode ir, já pode emendar nos positivos. O melhor para mim foi Jacaré, cara. Jacaré. Não se sinta acanhado de dizer isso. Eu sei que é estranho falar isso, mas pode falar. Jacaré é realmente. Até porque tem uma questão, às vezes, de expectativa baixa e que você vai até além. Pô, o cara foi além hoje, entendeu? Sim, todo mundo sabe que Jacaré tem problemas Tem limitação, técnicos. Né? Todo mundo sabe disso, a torcida sabe disso. E hoje ele também protagonizou algumas cenas assim meio bizarras no jogo também. É o pacote. Mas o quanto Jacaré se dedica em campo é um negócio absurdo. É absurdo, é fora do comum, sabe? Por isso que quando vazou imagens dele numa festa até cedo de manhã, né? Eu falei, pô, velho, deixa o cara curtir, velho. Deixa o cara curtir. Ele em campo, ele se dá ao máximo, sabe? Não é um cara miguezeiro, né? Como a gente fala aqui. E ele, mais uma vez, ele se dedicou muito. Ele foi... Nesses 18 primeiros minutos do Bahia, que o Bahia foi muito melhor que o Vasco, que parecia que o Bahia ia marcar o gol a qualquer momento. Ele foi o jogador desse período do jogo, né? E depois, no restante do jogo, ele continuou bem. A média de Jacaré durante o jogo foi muito boa, né? Repito, teve algumas cenas de Jacaré, né? E você está perguntando aqui se foi ele que tentou dar um chute de trivela de fora da área. Foi ele mesmo. É Jacaré, né? Resumindo, é Jacaré. Quer fazer aquilo que ele acha que sabe. Teve um lance que ele saiu sozinho com bola e tudo pela linha de fundo. Né? Teve um terceiro lance já no segundo tempo, que uma amiga minha virou assim para mim, olhou assim: Lula, Jacaré é ruim, viu? e aí eu falei, não, mas deixa que hoje ele tá bem. Ajuda, pelo menos. Hoje ele tá bem. E hoje ele foi, mais uma vez, fundamental, por mais que ele não tenha sido nem autor dos gols, nem tenha dado assistência, sabe? Eu acho que no jogo como um todo, Jacaré foi o melhor do Bahia. E aí eu coloco ele com tranquilidade nessa lista. As outras duas opções eu já fico um pouco na dúvida. Porque alguns jogadores tiveram bons momentos no jogo, mas também tiveram momentos ruins, sabe? Eu não gostei do jogo inteiro de Davó. Achei que ele teve um lance que ele sofreu pênalti, inclusive, né? Eu achei que ele sofreu pênalti. Se ele cai na área, o árbitro tinha que marcar o pênalti. Né? Eu tive essa sensação. Mas ele foi puxado, ainda assim ele preferiu se manter em pé e finalizar, e perdeu o gol, né? E foi um lance bem mérito dele mesmo, mérito, não foi um lance achado, não. Ele construiu aquele lance. Mas no todo ele foi... Eu achei que ele teve momentos ruins em campo. Marcinho, eu já falei que foi mal a maior parte do jogo. Eu vou colocar em segundo lugar Ignácio. Tá? Ignácio, ele teve um momento de insegurança assim, em parte do primeiro tempo. Tá? Foi nessa fase, assim, nesses 10 minutos pós-gol do Vasco, sabe? Que o Bahia realmente sentiu, o Bahia não estava nem conseguindo sair para o campo de ataque. Tá? E nesse momento, Ignácio demonstrou alguma insegurança, errou uma saída de bola e até entrou em uma confusão, acho que com Yuri, não sei. Tomou um cartão bobo.
Foi com o Yuri. Tomou um cartão bobo, tomou um cartão bobo. Esse foi um momento ruim de Ignacio no jogo. Mas quando você pega o jogo inteiro, eu acho que Ignacio tem um saldo positivo. Tá? Mais uma vez, né? Sim. Não é uma grande novidade Ignacio ter um saldo positivo durante o jogo. Para fechar. E eu vou colocar ele em segundo lugar. Terceiro lugar, eu poderia colocar Gabriel Xavier, mas ele também teve esse momento ruim no jogo. Eu achei que quando ele entrou mal no jogo. Os primeiros momentos dele no jogo foram ruins. Mas depois eu acho que ele se encontrou e fez uma boa partida. Eu gostei. Eu até vi uma crítica a Patrick nas redes aí recentemente, mas eu achei que Patrick fez um bom jogo no geral. Eu vou de Patrick em terceiro lugar. Eu vou de Patrick em terceiro lugar. E aí tem um pouco de querer redimi-lo No jogo, né? do jogo passado, né? Porque ele tomou uma decisão muito ruim. Eu acho que ele foi o principal responsável pelo Bahia não ter conseguido vencer o Londrina. A gente já falou isso aqui. Uhum. E hoje eu acho que ele foi bem, foi inteligente, foi participativo defensivamente e ofensivamente também na construção. Eu vou de Patrick em terceiro lugar. Beleza. Pedro, e aí, você concorda com o pódio? Quer acrescentar mais alguém? Ou fazer mudanças aí nas posições? Assim, eu também não tenho nenhuma dúvida em relação ao primeiro lugar, tá? Jacaré, de fato, foi o melhor em campo hoje. E em alguns momentos, não hoje, mas em outros jogos, eu até me surpreendia com a torcida do Bahia gritando, ovacionando Jacaré, sendo que é um jogador que tem, de fato, alguns defeitos técnicos assim marcantes. Mas hoje eu entendo. Ele se entrega demais e a torcida gosta disso, né? A torcida gosta de jogador que se doa em campo. Hoje o jogo foi a cara dele. Ele fez uma partida típica de Jacaré. Errou pra caramba, mas participou pra caramba. Então, hoje, para mim, esse primeiro lugar para ele é extremamente justo. Os outros realmente são mais complicados assim da gente citar. Em relação à defesa, eu entendo que tanto o Ignacio quanto o Gabriel Xavier tiveram momentos abaixo. Mas eu escolheria Gabriel Xavier, assim. Eu acho que aquele cartão de Ignacio me incomodou muito, assim, porque foi um momento que o Beto estava perdendo o jogo de 1-0 e ele meio que entrou na pilha ali de Yuri, tá? Achei um cartão que poderia ter prejudicado o Bahia mais, no momento que ele precisa fazer uma falta e tal. Então eu não colocaria ele entre os três, assim, muito por conta disso, mas de fato depois ele fez sim uma boa partida e Gabriel Xavier também oscilou, também de fato entrou meio ali mal, mas Gabriel Xavier, diferente de Ignacio, ele acabou entrando num jogo ali com a continuava completamente lotada, sem esperar, né? Ele entrou no início do jogo ainda, no lugar de Luiz Otávio, que saiu machucado. Então, entre os dois, assim, eu vou de Gabriel Xavier. Gostei também da partida de Patrick. Gostei da partida de Matheus Bahia, assim, em alguns momentos. Ele até errou alguns cruzamentos, errou muitos cruzamentos hoje. Mas o outro discordando de mim, mas eu gosto de colocar Matheus Bahia entre os melhores, porque é um cara que eu já critiquei muito, assim, sabe? Tipo, já bati muito em Matheus Bahia. Então eu gosto que ele faz partidas mais ou menos assim, porque dá pra gente dar uma aliviada no cara. Mas eu gostei também da partida de Patrick. Então a minha discordância para Lula em relação ao pódio vai ser entre Ignacio e Gabriel Xavier. E de fato, acho que o primeiro colocado, acho que não tem nenhuma dúvida, é Jacaré mesmo. Gostei da partida da avó também. Em alguns momentos, assim, se esforçou e tal. Poderia estar no bolo também, mas vamos lá. Vou com Jacaré.